mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 25 de novembro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo em nossas redes sociais, no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast também, todos os tocadores de podcast. E logo mais reprise na Plena TV. Pode dar um comando aí à sua Alexa para ouvir a Folha FM e também em nosso aplicativo exclusivo da Rádio Folha FM. Baixa aí o aplicativo, é levinho, tanto para Android quanto para iOS também. São 7h19, muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos às principais informações desta manhã de segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. A gente começa com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura diminuiu durante a madrugada, chegou a 17 graus de mínima, choveu um pouco também no final de semana, conforme havia previsão, e ainda bem que os ventos não foram tão fortes conforme o esperado, né? Menos mal. E havia até um plantão especial aí da Defesa Civil no sentido de emergência, né? Alerta e essa coisa toda, principalmente com queda de árvores, postes e essa coisa toda. Mas graças a Deus isso não aconteceu aqui na região. A máxima para hoje é de 27, mínima de 17. Agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. Teremos o tempo parcialmente nublado, com predominância do sol no dia de hoje. O programa de hoje conversa com Gilberto Firmino. Ninguém conhece, só ele e a mamãe dele. Mas Totinho Capoeira todo mundo conhece. Aí é torcida do Flamengo e do Corinthians junto. Bom, Totinho Capoeira é subsecretário de Igualdade Racial e de Direitos Humanos, e ele vem para falar com a gente sobre esse mês de novembro, cara, que teve uma mudança muito bacana esse ano, né? Que foi a gente tinha alguns estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, até ano passado, que era decretado feriado no dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E esse ano, pela primeira vez, tivemos a Lei Nacional da Consciência Negra, feriado nacional, e extremamente importante para que a gente possa refletir, para que a gente possa analisar e ver que rumo a gente toma com essa situação descabida da injúria racial, do preconceito, do racismo, que aqui para nós é extremamente repugnante. A gente fala sobre e a coisa é tão complicada. O Brasil tem umas coisas que a gente não consegue explicar. Eu, pelo menos, não tenho essa capacidade de explicar. E eu vou falar aqui agora.
a Prefeitura de Campos fez uma postagem sobre o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Lá nessa postagem teve um comentário que eu vou pedir licença a vocês para não falar, não vai ser da minha voz que vocês vão ouvir aquelas imbecilidades escritas ali, aquela ignorância, aquela falta de noção, não vai sair da minha voz, da minha boca, e eu acho que está lá ainda, não sei se a prefeitura apagou, mas não só apagou, não apagou, como também replicou, e enfim, até saber como é que ficou aquilo, em que pé ficou essa situação, porque ali é cabível de punição e séria. Ali foi racismo, não foi injúria racial, foi racismo e assim, de um grau assustador, que a gente pensa, poxa, a coisa está avançando, está melhorando. De repente, do nada, vem uma situação daquela, eu fico olhando, eu falei, será que é meme? Será que isso aqui tem alguma coisa que... Não, não é não. É racismo mesmo, é contra toda a população negra, meu pai do céu. Vamos falar sobre... E aí, tem outra coisa no Brasil também muito interessante. Infelizmente, interessante para o mal, né? Para ruim. Você pesquisa aí rapidamente, você vai entender. Aumento de crime, de racismo e de injúria em 2023, recorde. Você fala, qual o estado mais racista do Brasil? Rio Grande do Sul. Aí você vai lá, pesquisa de novo lá. Qual o estado brasileiro tem o maior número de pessoas que se declaram frequentadores, simpatizantes ou coisa parecida com as religiões afro? Você vai pensar que é a Bahia, né? Não, é o Rio Grande do Sul. E como que o Rio Grande do Sul é o estado que mais comete racismo? Perguntar a Totinho daqui a pouco. Avanço e retrocesso nessa luta antirracista e os desdobramentos nas diversas áreas da vida social. Rapidamente, meu caro Totinho, a gente faz aqui a abertura do programa só com as manchetes para a gente começar essa pauta muito bacana, um mês aí de muitas atividades aqui na nossa superintendência, na nossa subsecretaria, né, de Igualdade Racial e Direitos Humanos, né, e a gente vai falar sobre outros assuntos também. O programa é oferecido por Coagro, a usina dos fornecedores de cana da nossa região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E também Rede Mariana de postos, qualidade e compromisso com você. Só aqui na área central de Campos tem 8 postos e, né, um sem número também de postos espalhados aí por toda a região. Com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes do portal folha1.com.br, homem é assassinado a tiros na tarde deste domingo, em Guarulhos. O caso aconteceu no Parque São Silvestre. Motorista ou motociclista morre em acidente na RJ 158 em São Fidélis. A colisão entre a moto e o carro aconteceu na tarde de sábado. INSS paga a folha de novembro a partir de hoje. Motociclista morre ao cair de ponte em Santa Maria, ainda aquelas pontes de pau, né? O corpo de Gilmar foi localizado a cerca de 200 metros do ponto da queda. Corrida das estações e dia D de doação de sangue movimentam aí o Cais da Lapa. Central da PM registra 240 denúncias de violência contra a mulher por dia. O Rio de Janeiro conta com ações da Patrulha Maria da Penha, da Subsecretaria da Mulher e delegacias especializadas. É outro também que só faz crescer. Aliás, esse é um tema também que dá um outro programa, a gente vai falar sobre isso, que assim, aumentou porque as mulheres estão mais empoderadas, mais encorajadas e estão denunciando mais, ou porque os homens estão mais violentos? Que sempre foram, né? Nesse patriarcado maluco que a gente foi criado.
Negócio também complicado para a gente entender. Campos recebe royalties com queda hoje, segunda-feira, R$ 37.705.199,89 serão pagos hoje ao município. Obras serão realizadas no Palácio, ou são realizadas no Palácio da Cultura em Campos. Todo o subsolo passa por obras para melhorias do espaço. Companhia da Arte Persona apresenta a Cara do Brasil no Trianon. Foi nesse final de semana. Mega Sena acumulou e o próximo prêmio vai a 55 milhões de reais. Campanha Papai Noel dos Correios recolhe presentes em Campos. Solar dos Arizes começa a receber estrutura metálica para obras. São essas algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Não está lá, mas eu vi nas redes sociais do Museu de Campos a ação aí para domingo no museu, muito bacana da Graziella, e assim, é o mínimo que a gente pode fazer, não só divulgar, mas aqui reconhecer o esforço, quase que, né, é tudo uma corrente contra, né, muito pouca gente para ajudar, mas muito bacana ver aí o nosso, primeiro, aquela meia-noite no museu, que é sucesso, fantástico, e agora, também domingo no museu, acho muito legal, muito bacana, parabenizar e reconhecer o trabalho de toda a equipe do Museu de Campos e, sobretudo, no comando lá da Graziella Escocar. Rapaz, Gilberto Firmino, você nem olha quando passa na rua, nós falamos sobre Gilberto, aí que você nem olha mesmo. Que Gilberto, quem é Gilberto? Totinho Capoeira, bom dia, obrigado pela presença, cara, tá tudo bem contigo? Bom dia, Cláudio, bom dia, colega da bancada, aos seus ouvintes. Vamos embora discutir um pouquinho. Gilberto, engraçado que eu joguei bola, né? Joguei na Americana até o juvenil. E lá eu era chamado de Gilbertão. Gilbertão. Qual a posição que você jogava lá? Eu jogava na meia, ali na cabeça de área. Porra, pra criação ali, craque de bola. 10? Não, eu era o 5 e um 4 bom. Cabeça de área é bom. Fazia um quarto zagueiro. Estilo Odivan não, né? Não. Odivan é um zagueiro clássico. Aquele zagueiro clássico, né? Como sim, passava a bola, o atacante ficava. Passava o atacante, a bola ficava. Zagueiro, como diz o outro. Ele diz que é zagueiro. Zagueiro original. A gente era um zagueiro mais moderno, que dava o tapa. Legal, mas você não quis, não? Eu tinha capoeira, né? Ah, no sangue. Eu preferi. Né? A capoeira me levou para outros lugares, que o futebol me levaria, mas eu optei pela capoeira, não dá para fazer os dois, né? Mas aí era o único lugar onde me chamavam de Gilbertão por causa de seu Rui e Beto. Beto Paixão. Seu Rui e Beto, você pegou essa época aí também? Bom, muito lá. Eu fui setorista, né? Repórter, setorista americano, início dos anos 90, até 95, por aí, assim, 94. Quase boa. Você foi que ano você foi lá? Fui para lá, 40, 96. Eu sou da geração 78, né? 79. Então eu fiquei lá fiquei bastante tempo lá com o Beto lá. Legal, cara. Tem pouco tempo isso. Tem. Pô, legal, bacana. Não sabia que você tinha essa habilidade também, não. Mas aquelas C3, C4, C5, como é que é? A Zélia não deixa. Mas isso foi um acidente de moto, né? Ah, tá. Que eu sofri e fiquei com essa sequela. Que preciso tratar. Não, tem que correr atrás disso. Essa coisa de sofrer com dor em coluna não é brincadeira, não. Cara, que mês intenso, eu tenho acompanhado vocês lá nas redes sociais. É caminho de casa aqui, sim, né? É a antiga Rua das Cabeças. A Rua dos Ossos, né? Rua dos Ossos, ali. É bem emblemática a sede da secretaria, né, da subsecretaria. Para quem não sabe, a antiga aqui da BAN, né? E esquina com a Rua do Ouvidor. Antigamente era a Rua das Cabeças. E dos Ossos, né? Mas é emblemático que toda essa região aqui, Cláudio, era a região onde ficavam os negros chamados na época de negros vadios, né? E todos os castigos, todas as coisas ruins com relatadas essas pessoas eram cometidas aqui. Tanto que ali tem igreja. Nossa Senhora dos Pretos, como diz o outro, né? Tudo ali do lado. Então, assim, se você pegar, na época, né, que foi comprado aquele prédio aí, foi muito simbólico. A pesquisa que foram feitas foram muito bacana. Fantástico. Se tem uma coisa certa no lugar certo, é o prédio aqui da subsecretaria. Da Zumbi ali. Da Zumbi. Tanto que a gente não deixa morrer o nome Zumbi dos Palmares, né? Não deixa. A gente não deixa.
Não deixa porque é histórico, né? Simbólico, tem todo um simbolismo, é um ato de resistência dentro de uma estrutura, né? Então, todo mundo... Você vai onde a antiga Zumbi... É igual a antiga Aquidauã. Vai para uma rua, a antiga Aquidauã. É muito isso, né? Ponte lá, rapaz, Saturnino de Brito. A ponte, a mais nova, que é a ponte Leonel Brizola, Ponte Rosinha. É, Ponte Rosinha. Fala Leonel Brizola, o cara fica meio... Qual ponte? Botar no GPS aqui. Ó, a ponte Alaí Ferreira é Ponte Mocaibe? Ponte Mocaibe. E aqui, a subsecretaria é Zumbi. A Rua das Cabeças, quer contar um pouquinho a história aí, só para quem tá ligado? A Rua das Cabeças ali tem historiadores que dizem que ali era onde se jogava os restos mortais daquelas pessoas que fugidas, escravizadas, no período pós-escravidão, que ficavam vadiados no centro, que sofriam algum tipo de coisa, não tinha onde enterrar e não para jogar nos cemitérios, que eram locais civilizados, de acordo com... Então eram todos despejados ali, por isso que ficou o nome de Rua dos Ossos, Rua das Cabeças. Ficou conhecido como dali. Essa é uma breve história que eu não conheço a fundo esse processo histórico, mas assim, conversando com alguns amigos, Otávio de Campos, Avelino e outros historiadores, a própria que você falou agora, a Escocar, a Graça, Rafaela também. A Rafaela sabe muito, a Graça sabe muito, eles contam bastante essa história pra gente. Então, assim, Rafaela falou aqui que também por conta de Rua das Cabeças, porque os infratores, os negros que fugiam, os escravos que fugiam, eles tinham, né, a cabeça decepada e pendurada ali justamente para intimidar os outros. Era engraçado que tudo era muito próximo aqui, né? Se você pegar o Pelourinho, onde o negro era castigado, ali o negro era castigado, aí você tem a igreja ali na Praça Tiradentes. Sim. Tudo ocorria nesse... Engraçado, que é o centro da cidade. Só que era um centro, é tipo... Vamos pensar aqui em Paris. Que é cidade glamour, mas tem ali a parte escura do centro, digamos assim, né? A parte obscura do centro, onde acontecem essas coisas, onde tem maior criminalidade, aquelas coisas. Sim. Nesse caso, nessa época, não era as criminalidades. Era a higienização social que jogava ali para o canto ali essas pessoas e eram feitas todas essas atrocidades. E aí ficou com esse nome, digamos, maldito, né? Que é Rua das Cabeças. Melhor chamar de Rua Aquidauã ou a Rua da Zumbi. Vão na Rua do Zumbi, que é muito melhor. Muito melhor. Bom, falar em Zumbi, nós estamos finalizando hoje, dia 25, ainda tem mais uma semana, mas muito intensa a programação, eu acompanhando não só pelas redes sociais, aliás, eu vou até colocar aqui, da subsecretaria, mas também o trabalho que você faz e que a sua equipe faz pelo WhatsApp, disseminando aí as ações. Até agora foram muitas e terão mais algumas. Outras. Bom, Cláudio, a ideia, quando a gente foi convidado lá em 2021 para estar assumindo a gestão com o prefeito Vladimir Garotinho, a ideia era que a gente construísse um plano de ação onde as atividades de combate ao racismo e inserção à comunidade mais vulnerável e carente às políticas públicas fosse contínua, ou seja, fosse políticas permanentes, políticas dioturnas, e não políticas apenas em datas sazonais ou focais, como 20 de novembro ou 13 de maio, que passou a ser muito comum essas datas terem atividades, ações, festas, coisas todas. Então, para a gente que já atua no campo da política pública há algum tempo, a gente vem desenvolvendo essas ações dioturnamente, de forma escalonada. E aí a gente vai cumprir aquelas medidas de compensação com as ações afirmativas, que é a inserção dessas famílias negras ou não negras, mas que estejam em situação de vulnerabilidade social, nos cursos de geração de renda, onde elas propõe-se a aprender uma profissão, um ofício para gerar seu recurso, ou naquelas atividades que a gente chama de dinâmicas socioculturais, onde as pessoas vão aprender lá da música, o coral, a dança, a capoeira, entre tantas outras coisas. Então, assim, para além disso, a gente tem uma proposta muito bacana com os serviços públicos, que é a formação em letramento racial, onde não só no prédio a gente faz curso com diversas pessoas que vêm a campus, com profissionais de campus, entre outros, como também a gente vai aos equipamentos, seja da educação, seja nas universidades, seja nas escolas, levando o letramento racial com curso de qualificação em entendimento às questões relacionadas aos relacionamentos raciais ou história, cultura e filosofia africana. Então, assim, é muita coisa assim, que não se esgota em apenas um mês de atividade. Mas
o novembro é uma data simbólica, né? Uma data de ocupação de espaço, é uma data onde a gente tem que rememorar a presença simbólica do grande herói negro Zumbi dos Palmares e evidenciar a luta dos movimentos negros. Então a gente, como poder público, a gente é provocado pelas entidades e a gente faz um mês inteiro de atividades, que é o mês chamado de Novembro Negro. E aí esse mês a gente veio com bastante coisa legal. A gente já fez uma abertura do mês de novembro, uma abertura muito especial, onde a gente trouxe um culto interreligioso. A gente trouxe a presença de um pastor, a presença de um ministro religioso de culto afro, do candomblé, um da Umbanda, um católico, um kardecista, um maçom. E a gente fez esse culto interreligioso, porque é isso, né? Interreligioso é quando você traz mais de uma denominação religiosa, mais de uma confissão, para estar trazendo e apresentando a sua visão para o público do outro. Ou seja, isso mostra uma integração, um respeito. Fala assim, a gente respeita todas as orientações religiosas, então vamos dialogar? Então eu acho que esse é o papel do poder público, porque vivemos um Estado democrático de direito e laico. Então a gente não pode evidenciar uma religião em detrimento de outra. Se vai fazer um encontro, façamos com todas. E não para privilegiá-las, mas sim para poder estar passando uma mensagem de respeito, uma mensagem de amor, uma mensagem de afetividade, de fraternidade para todos nós. E aí foi bem bacana que no dia 1º a gente também imortalizou todos os ex-presidentes que passaram pelaquela casa. A gente inaugurou ali uma galeria de ex-gestores. Bem como fizemos uma grande homenagem ao nosso querido, né, Jorge Luiz. Hoje a gente tem um espaço lá chamado Espaço Multicultural Jornalista Jorge Luiz. Então, assim, o dia 1º foi bem repleto de atividades e a gente deu continuidade. Jorginho, figura expoente também do jornalismo, da comunicação, do rádio. Ele fazia, nesse horário mesmo também, precursor também em FM. Em FM. Porque assim, sempre teve bons programas jornalísticos de rádio AM, né? Mas FM foi criado mais para música, aquela coisa. E eles que meio que quebraram esse paradigma, não sei se é regra, não sei, mas quebraram esse costume de só tocar música e faziam um programa. Eu acho que Jorginho, essa homenagem que foi feita para o Jorginho, ela foi muito merecida. Existem aqueles militantes do movimento negro muito ácido que fazem alguns questionamentos em relação ao Jorginho e a promoção da igualdade racial. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu estou nessa vida há muito tempo da luta antirracista. E a gente, quando pega um homem negro que se despontou em algum campo da sociedade, a gente deve homenagear sim. Porque a gente não pode pegar todo o preto e botar para discutir a questão racial. E o engenheiro? E o doutor, o médico, o dentista, o ortopedista? Então, só tem que ter preto, só é bom se fizer discussão racial? Então, não, a gente propõe, a gente faz assim, não, cada um tem a sua importância nos espaços que eles estão usando, porque ele desbravou o rádio em uma época que, entende? Então, assim... Você tinha um costume da população de só ouvir... Sim, então, assim, é isso. Então, se a gente não pegar e entender a importância, não só dele, mas como da Cláudia Leonora, do Júlio César, são pessoas que estão em espaços hostis, porque não é comum você ver caras negras nesses espaços em horários privilegiados, entendeu? Então, quando você tem, a gente tem que, sim, fazer alusão, fazer a menção, referenciar, falar dessas pessoas, porque elas são importantes exatamente onde elas estão, né? Essas coisas que o Brasil tem, essas particularidades que o Brasil tem, que me chamam a atenção, como eu falei aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem muita explicação, eu não consigo entender. E também, assim como não consigo entender que o país do futebol tem o rei do futebol preto. Nogueira, assim, o racismo, você consegue explicar o racismo a partir da construção social do Brasil. E aí eu vou te falar por quê. No início, lá no século XVIII, o colonialismo ele entendeu o seguinte, olha, a gente tem para cada senhor, para cada empresário, digamos assim, nós temos cerca de 20 escravizados. A maneira que a gente está fazendo os cruzamentos, ao avançar dos anos, eles não falavam séculos, ao avançar dos anos, nós teremos no Brasil, para cada branco, teremos 10 pretos. E a gente precisa mudar isso. Como é que a gente vai fazer isso?
vamos fazer cruzamentos daquelas pessoas pretas que têm a pele mais clara com brancos, com homem branco, ou seja, estupros coletivos. Porque aí a gente vai conseguir limpar a raça. Ao evoluir do século, não teremos mais pretos. A ideia era essa. O nome desse projeto chama-se Eugenia Social. Esse projeto era que, à medida que fossem estuprando as mulheres e fossem botando uma criança, um adolescente mais claro com outro mais claro, que fosse tendo pessoas. Por exemplo, a pessoa da minha cor com outra pessoa da minha cor, e assim fosse. E felizmente deu errado. Esse projeto de eugenia social deu errado. Entretanto, esse projeto de eugenia social ele está de modo subjetivo na sociedade e implica em outros movimentos. E aí você vai ver, por exemplo, o necropoder. O necropoder é uma das vertentes características desse projeto de eugenia social, porque visa o extermínio da comunidade negra na sua totalidade. E não é só na morte, enterrar, acabou, não. O genocídio, eles estão nas questões mais sucintas e minuciosas. Você vê o sucinto se apresentar, por exemplo, quando a recusa de reconhecer um trabalho, o meu trabalho, por exemplo. Na sociedade não reconheceu o meu trabalho. Isso é um genocídio. E essa forma de... O próprio Jorginho é um genocídio que se trata de um homem negro. Então, essas formas de genocídio que vai matando o ser negro nos seus espaços de sociabilidade sociais, que a gente vai chamar isso de um grande genocídio da comunidade negra num todo. E muitas vezes a sociedade fica presa achando que o genocídio é só morte, matada, enterrou e acabou. Não é isso. Às vezes você pega uma pessoa brilhante que tem uma prestação de serviço social em outra área brilhante, mas a sociedade por um todo não reconhece esse trabalho. E aí a gente chama isso de epistemicídio, que é a recusa em entender o outro saber ou a outra forma de produção que não seja no campo hegemônico cartesiano. Compreende? Então esse projeto ele vem recorrendo. Então você pega lá no Rio Grande do Sul, a totalidade das religiões de matriz africana e compreende-se lá no Sul. Entretanto, o Sul é um dos países, dos estados mais preconceituosos em relação à comunidade negra no Brasil. Compreende? Mas por que isso ocorre, Totinho? Por que isso ocorre? Quando você pega uma pessoa não negra e ela pertence às religiões de matriz africana, todo mundo fala assim, olha, mas que bonitinho, olha, mas ela é uma pessoa que tem um coração muito bom, vem de uma família muito boa, eu não sei por que ela foi por esse caminho, como se aquilo fosse uma coisa, é um processo de demonização, mas ainda é aceitável porque é uma pessoa que compõe aquele contexto social. Aí lá no Sul também, mesmo eles precisando para poder aprender, se você tem uma pessoa negra que é da mesma religião e sai nas ruas, ela é olhada de forma pejorativa. Então, assim, esse alicerce estruturado, chamado racismo no Brasil, faz com que a gente tenha essas nuances muito dicotópicas, digamos assim, porque para um pode, para o outro não pode. Então, em como que a gente vai enfrentar isso, Cláudio? Como que a gente vai enfrentar isso? Assim, ao meu ver, com a minha humilde visão de um sociólogo ruim, como diz o outro, eu acredito que existem dois caminhos para esse percurso. O primeiro caminho, que para mim eu vou considerar o primeiro, é fazer com que a lei 7.716, que foi tipificada, que agora a gente pode chamar eu vou ler porque senão sou ruim de ler, 14.532 de 2003, 11 de janeiro de 2003, quando foi tipificado, ou seja, equiparado o crime de injúria racial para racismo, tornando, ou seja, mantendo ele com a Lei K.O., tipificado como inafiançável e imprescritível, com prisão imediata de 2 a 5 anos. Quando essa lei de fato for cumprida e o racista começar a ser preso, as coisas vão começar a mudar. A partir dessa, porque não tem mais como aliviar, porque isso está muito evidente. E o crime do racismo, ele causa transtornos psicológicos nas pessoas que sofrem. Ele causa nas pessoas que sofrem racismo a crise do pânico, o medo de frequentar lugares, o medo de se apresentar enquanto sujeito. Então, se está morrendo pessoas por conta desse crime, esse crime ele precisa ser punido com a conformidade da lei. E aí, depois, a segunda medida para mim são fazer que seja cumprida as leis ou de obrigatoriedade de ensino de história, cultura e filosofia africana nas escolas. Eu acho que a partir do momento que a educação entrar aliada à punição a partir da lei,
contrária ao criminoso, do racismo, as coisas vão começar a andar. Mas como? O racismo é o crime perfeito, onde o culpado não precisa provar inocência. Quem tem que culpar, quem tem que provar que sofreu, tem que provar é a vítima. E a vítima, então, nunca vai falar. Você imagina um cara que sofreu racismo, chegar numa delegacia, o inspetor que está lá, por maioria também é negro, mas não conhece nada da questão racial, não conhece nada de lei, vai tipificar como uma briga de vizinho, vai tipificar como qualquer outra coisa, menos como um crime de racismo. Então, eu acho também, assim, tenho certeza que as delegacias de polícia devem oferecer cursos de qualificação para esses inspetores que estão ali colhendo esse depoimento, porque eles precisam conhecer essas leis. Eu acho que é para ontem. Salvo engano, em 2022, nós tivemos em parceria com a doutora Maristela Nurado, da tutela coletiva do Ministério Público, uma formação para a segurança pública em relação a isso. Mas só tivemos uma. E tem que ter todo mês, todo ano, de 3 em 3 meses, tem que estar acontecendo. Porque não vale de nada, como a gente está falando, tem uma conversa onde a gente podia estar falando aqui de várias ações que são impetradas durante todo o ano, seja pelo poder público, seja pelos movimentos sociais. A gente tem que estar se atendo aqui às discussões racistas. Vai, adianta um pouco. A gente quer falar sobre esses avanços e retrocessos, mas só para fechar esse bloco, você fez porque assim, tem uma programação especial no mês de novembro, é claro. E é claro que esse ano foi o primeiro ano com a lei nacional. Né? Esse que ano, é o que pode ser considerado já um avanço. A virada de chave. A lei de Zumbi dos Palmares era uma lei, foi uma lei também de sentido nacional, onde alguns estados implementavam, tornando-se que cada prefeitura pudesse cumpri-la ou não. Agora, em 2024, é uma lei sancionada pelo presidente Lula, tornando obrigatório parar por conta do feriado. Então, assim, esse ano, para quem milita o movimento social, para quem está no poder público, ofertar essas atividades no 20 de novembro, ela traz um teor de garantia de direito de fato, entendeu? De medidas de compensação, tornar esse dia, salvaguardar esse dia. E para esse dia a gente propôs uma ação no Trianon, onde a gente contou lá com cerca, minimamente, assim, olhando assim, de 600 pessoas, com atividades de todos os estilos. A gente fez lá, a gente teve a formação de 200 meninas, mulheres negras, mães solos, recebendo seu certificado dos cursos de geração de renda que foi feito. Nós tivemos um coral da CIRD, né, dali da Zumbi, com a melhor idade, onde a gente fez a apresentação, entre tantas outras apresentações. Tivemos também um espetáculo Carucango Rei, onde a gente fez assim, um novembro diferente. E o que é mais bacana, Cláudio, que no dia 20 nós comemoramos os 10 anos de inserção do povo de terreiro nas políticas públicas municipais. Em 2014, nós fizemos a primeira atividade. Foi no governo Rosinha. Para poder estar inserindo essa comunidade nas políticas públicas. Então nós fizemos 2 dias de evento nos 7 Senais, passou por lá no minimamente 1.000 adeptos das religiões, onde a gente fez lá, naquele momento, a inserção no cadastro único, a identificação dessas famílias como povos e comunidades tradicionais, e dentre tantas outras. Hoje, por exemplo, o povo de terreiro, digamos assim, Campos chama de povo de santo, mas para a política pública é povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Hoje essas pessoas, elas podem... Chama de povo de santo. Povo de santo. Campos chama povo de santo. Essas pessoas, essas famílias hoje, elas podem procurar um CRAS da sua região, do seu território, e se cadastrar no código 203, que identificam elas como povo tradicional de matriz africana. E elas, a partir dali, identificarem quais os direitos que elas têm. Ou seja, isso não tinha. Em Campos não tinha até a chegada de 2014. Então, assim, são tantos os avanços que aí a gente pega... No mesmo dia, na madrugada, amanhece no dia 21 de novembro com uma mensagem estarrecedora numa rede social aberta. Entendeu? Então, assim, são avanços que a gente precisa estar discutindo por conta desses retrocessos que insistem em ficar ali em evidência. Não, quero falar sobre esse fato específico, até destaquei aqui para a gente falar no segundo bloco, e tem perguntas aqui para você também, tanto na internet quanto aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa.
Pergunta interessante aqui de um companheiro seu de profissão, o sociólogo Roberto Dutra. Dutra, muito bom. E ele deixou uma pergunta interessante aqui, que eu acho que também vale a pena você analisar com sua experiência. E assim, essa coisa do lugar de fala, né? Eu acho muito importante também se respeitar, assim. Mas quanto mais, eu fico imaginando aquele Trianon, né, com... Cara, eu falei lá no dia, lá, o discurso. Você teve uma coisa muito bacana que a gente fez nesse novembro, e aí eu tenho que tirar o chapéu pro prefeito, porque ele é um menino novo, assim, né? Novo, mas assim, de uma experiência política muito fantástica. Ele me chamou, ele falou assim, o mestre, me chama de mestre. Eu falei, fala, prefeito. Fala, prefeito. Olha só, irmão. Ele manda mensagem aqui, mestre, eu falei, vem bomba. Mestre, fala, eu falei, fala, prefeito. Ele falou, olha, quais são os movimentos sociais que estão fazendo coisas, desenvolvendo alguma coisa em relação às questões raciais? Eu falei, são muitos. Então ele falou assim, eu quero reconhecer esses movimentos sociais que estão trabalhando em prol da comunidade negra. E aí eu perguntei a ele, eu falei assim, Vlad, mas por que disso? Porque são muita gente, né? Eu falei, né, se homenagear a Cláudio, que é radialista, não homenagear o Aloysio, a gente vai ter briga, concorda? Aí ele falou assim, cara, mas a gente pode fazer que isso seja rotineiro. A gente tem mais 4 anos para fazer isso. Mas eu perguntei por quê. E ele falou, minha família sempre é muito grata à população negra de Campos, porque historicamente é a população negra de Campos que elege a gente. E aí aquilo eu falei assim, caralho, bicho, assim, é isso. E aí o que a gente fez? A gente fez um reconhecimento àqueles ativistas sociais e instituições do movimento sociais que desenvolvem ações em prol da promoção da igualdade racial e defesa e combate a todas as questões em relação ao negro. Então, foi muito bacana que a gente homenageou lá cerca de 30, 40 pessoas e entidades, e entre OAB racial, Conselho de Igualdade Racial, Pastoral Afro, NEABIS, que estudos de pesquisa, ou seja, também aquelas pessoas de forma individual que desenvolvem o trabalho. Então, acho que essas coisas fazem com que a comunidade negra se fortaleça com seus atores que são importantes nessa luta antirracista. Parece assim meio que um grão de areia naquela faixa de terra gigante, mas já é alguma coisa. Mas você sabe o que, Cláudio? Às vezes, eu falei lá no meu discurso que eu sou militante há mais de 30 anos, porque a gente milita quando nasce, quando é pessoa preta, pobre, de matriz africana, ou seja, macumbeiro em Campos. Mas eu falei para a galera que, às vezes, as pessoas estão fazendo um trabalho importante e acham que o poder público não está vendo ou não dá importância. E no meu discurso eu falei para eles que a gente está vendo sim, enquanto poder público, e o que essas pessoas fazem fora da estrutura do poder público, sem apoio, sem estrutura, sem nada, é muito importante, não só para a comunidade negra, mas como para nós do poder público, porque auxilia a gente a identificar onde tem, onde não tem atividade, onde e como a gente pode atuar de maneira mais efetiva na construção das políticas ou fazer com que as políticas sejam aplicadas. 4 anos indo embora. Falta aí 35 dias, né? 36 dias para fechar. Dias. Não, 30 dias com feriado, sábado, domingo. 20 dias, correto. Direto, né? De trabalho. Porque se bem que tem esse negócio de trabalho de sábado e domingo, não tem isso não. Dá para fazer um balanço rápido, assim, desses 4 anos de ação, você mais intenso à frente dessa subsecretaria? Dá para adiantar se você fica no governo para o próximo ano, como é que vai ser? O que eu posso dizer assim, na história da política de promoção da igualdade racial, assim que foi construído com o Garotina em 97, eu vivo isso a vida inteira, posso garantir que nunca houve o formato, estou falando formato, não estou falando que é melhor nem que é pior, o formato implementado de políticas públicas que a gente colocou, nunca houve, porque a gente vem com a tendência de que um trabalho mais intelectual, mas um trabalho que surte o melhor efeito na ponta. A equipe muito qualificada para poder desenvolver. Então, assim, nunca houve tipo desse trabalho. A forma que a gente atuou, a gente conseguiu fazer com que a política de igualdade racial, ela, de fato, tivesse retomado o respeito que tinha se perdido há algum tempo. Que as pessoas achavam assim, botou lá, nomeou uma pessoa lá, aquela coisa assim. Não, o prefeito nomeou uma pessoa,
que é uma nomeação política, é um cargo político, mas que ele nomeou uma pessoa técnica para estar à frente de uma política que exige qualificação técnica para estar ali na frente. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, continuar para o próximo 4 anos, aí é a questão do prefeito ele entender se foi bom para o governo ou se não foi bom para o governo. Ao meu ver, foi bom para a população. E muitas vezes, nós que a gente trabalha direto com os grupos que foram minorizados socialmente, a gente às vezes tem que fazer algumas coisas que o prefeito não gosta muito. Ou a gente tem que fazer algumas coisas que a comunidade também não gosta muito. Ou seja, estar no poder público sempre será uma balança. E aí o prefeito tem que entender que quem está lidando com as minorias sociais, você está o tempo todo, como diz o outro, com o traseiro no fogo. O tempo do poder público é um grande problema. É um grande problema. Para ações que você precisa imediatas. E a gente precisa dar uma resposta imediata. Você tem que ter isso aí, você tem que ter a resposta imediata. A gente precisa dar uma resposta imediata para proteger o prefeito e a gente precisa dar uma resposta imediata para atender as mazelas da sociedade civil ou da população por um todo. Então, assim, não dá para identificar. Assim, eu gosto muito do prefeito, como falei, sou um soldado. Quando ele precisar, a gente está aí. Gosto muito do que ele fez pelo município. A gente sabe que a gente precisa avançar ainda muito mais, mas a gente sabe que a gente conseguiu andar bastante. Do ponto de vista da política de igualdade racial, a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente já conseguiu dar uma... A gente já tem uma outra cara. Você passa ali na rua, você vê um prédio bonito. Hoje você já vê um prédio... Sim, tá limpinho, limpo, bonito. Aliás, você colocou... botei 2 estatuetas. 2 estatuetas maravilhosas. A gente tem feito um trabalho assim... que ali as pessoas que vêm de fora vai para ali tirar foto, falar que tem, porque a gente colocou umas coisas legais. Eu até falei eu não sei se eu falei com alguém, mas falo para você, são instagramáveis. Exatamente. Ou seja, passa ali, eu já tirei foto dela. Tem que tirar, a pessoa... Tem que tirar. Então assim, é muito bacana. Agora, o continuar vai depender muito do que o prefeito propõe, né? O que ele entende também, se a gente vai sentar em algum momento e a gente está aí esperando ele tomar a decisão dele, e aonde ele colocar a gente vai fazer o nosso trabalho. Érica Gomes comenta aqui no Face: é muito importante ter os movimentos sociais caminhando junto para fazer uma só luta, num só propósito. É isso. Não tenha dúvida. E ela coloca que Totinho é muito ativo na luta antirracista dentro do município, né? E tem pergunta para você sobre essa que eu falei do Roberto, e tem uma aqui que eu vou só adiantar para dar o gancho para o próximo bloco, que é justamente aquele assunto que você falava, e eu preparei aqui também, que é a lei municipal que viralizou ou que repercutiu aí do Globo para cima. Do Jornal Globo, da região toda, que é a lei do Anderson de Matos, né, dando direito aos pais sobre essa questão da diversidade sexual, que eu vou falar daqui a pouco com mais detalhes e com mais propriedade, e igualdade de gênero, que é aqui o Maurício Batista, porque você é também da Secretaria de Direitos Humanos. Como é que você enfrenta essa situação? Você comenta sobre isso daqui a pouco, você fala sobre isso daqui a pouco no próximo bloco, para a gente voltar aqui e continuar essa conversa, essa análise aqui sobre os... que também tem aqui o seguinte, só para você que está ligado na gente entender e dar esse gancho para os próximos blocos. Em 2023, os boletins de ocorrência de racismo no Brasil cresceram pelo menos 127%. 127%. E dá um total aí de 11.610 casos em 2023. Já estamos finalizando 2024. E a gente não tem aqui nenhum oficial, mas... Eu posso te dar um balanço aqui. De 2024 já? Eu posso dar um balanço do Disque Direitos Humanos. Eu tenho ele. A gente... De janeiro a maio de 24, que a gente não fechou ainda o ano, que eu faço balanço todo dia 1º de dezembro. 5 meses. A gente teve 184 casos aqui em Campos. Só em Campos. E aí a gente tem 90 de racismo. A gente tem... Deixa eu abrir aqui, porque
39 de racismo religioso, intolerância religiosa. A gente tem 45 de LGBTfobia. A gente tem 3 contra pessoa idosa, violência contra pessoa idosa, e 7 violência doméstica. Isso aqui são dados que a gente coleta a partir do disco de direitos humanos que a gente tem. Meu Deus. E assim, eu estou falando que a gente parou em maio porque teve... Eu estou falando para poder tabular. Você fez o levantamento. Tabular conforme está aqui. Sim. Tabular. Não, perfeito. A gente ainda vai tabular. Não quer dizer que o serviço parou. Não. O serviço está lá, mas a gente não tabulou. A gente vai tabular. Tabulando. Quem dera se tivesse parado em maio, né? Parado não o serviço, mas as reclamações. Eu vou te falar, eu acho que a gente deve ter ultrapassado aos 400 casos. Eu sei por conta dos atendimentos, a correria que fazem a equipe técnica lá com a psicóloga lá, que tem que isso, tem que isso. Porque as meninas, a advogada, a psicóloga e a assistente social, elas não param. Assim, e os atendimentos são muitos. Se você passar lá, não sei se vocês repararam, fica aquele monte de gente sentado lá aguardando. É claro que com um ambulatório para atendimento à comunidade LGBT, fica muita gente ali aguardando o serviço ambulatorial. Mas, assim, esses atendimentos são muito constantes. Todos os dias tem pessoas lá para poder ser atendido. Infelizmente. Bom, rapidamente, então, são 8h03. A gente volta para conversar com o Totinho, próximo bloco ao vivo aqui na Folha FM. Você continue ligado com a gente em 98,3 em nossas redes sociais. Pelo Face você participa, manda sua pergunta ali e interage aqui também com a gente. Troca a ideia aqui com o Totinho ao vivo. São 8h03. Folha no Ar faz uma pausa rápida no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos, Radimed Diagnósticos. Aí, agora tem uma dica muito bacana da Nauta XP, que é para você investir o seu dinheiro no lugar certo, com quem realmente entende. Confira aí. Minuto Nauta XP.